Você já imaginou como é realmente o céu? A Bíblia nos dá alguns vislumbres, pequenos fragmentos de verdade espalhados aqui e ali, que falam sobre o paraíso, o trono de Deus e a beleza da vida eterna. Mas além desses textos sagrados, existe um antigo escrito judaico que ousa ir mais longe. Esse escrito se chama o Livro de Enoque. Embora não esteja incluído na Bíblia tradicional, o Livro de Enoque fascina leitores há gerações. Por quê? Porque em suas páginas, Enoque compartilha sua experiência extraordinária de ter sido levado aos céus. E não apenas a um céu, mas a vários. Cada nível mostrava algo novo sobre Deus, o universo e o que ainda está por vir. Ao contrário da ideia de que o céu é um único lugar, Enoque descreve um mundo espiritual dividido em camadas, 10 céus diferentes, cada um com seu próprio propósito, forma e mensagem. Alguns eram cheios de luz e paz, outros abrigavam seres aguardando o julgamento divino. Essas cenas vívidas pintam um quadro ao mesmo tempo belo e solene. Neste vídeo, vamos caminhar ao lado de Enoque e ver através dos seus olhos o que existe além. À medida que viajamos por cada um desses reinos celestiais, vamos além das descrições. Faremos perguntas mais profundas. O que essas visões revelam sobre quem é Deus? O que podemos aprender sobre justiça, sobre a vida após a morte e sobre como devemos viver agora? Junte-se a nós nesta jornada pelos 10 céus que Enoque viu. Sua viagem começou no primeiro céu, localizado logo acima do firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. Esse conceito de uma grande abóbada vem dos primeiros versículos de Gênesis, onde é descrita como parte da criação de Deus, separando água de água. Quando Enoque chegou a esse nível, ficou maravilhado com o que viu. Um oceano imenso, muito maior e mais magnífico do que qualquer mar da terra. A água brilhava com uma luz celestial, um sinal claro do poder e da criatividade do Criador. Nesse lugar fora do mundo, Enoque encontrou um grupo de seres antigos e sábios, chamados de anciãos. Essas figuras emanavam autoridade e sabedoria, representando a ordem e o governo dos céus. Ao lado deles estavam 200 anjos, cada um com uma tarefa especial: guiar e controlar o movimento das estrelas no céu. Esses anjos trabalhavam com enorme cuidado e precisão, garantindo que cada estrela seguisse o caminho exato determinado por Deus. O primeiro vislumbre que Enoque teve do céu mostrou como o universo é bem organizado e harmonioso. O mar sem fim e os anjos dedicados refletiam um sistema perfeito, tudo em movimento como parte do grande plano de Deus. Foi uma experiência poderosa e humilde. Esse primeiro céu ofereceu um vislumbre da beleza e da perfeição da criação, onde nem mesmo as estrelas são deixadas ao acaso. Enoque entendeu que estava apenas no começo de uma jornada extraordinária, uma que o levaria ainda mais fundo no mistério e na grandeza de Deus. Quando ele entrou no segundo céu, a mudança em relação ao reino iluminado anterior foi imediata. Esse nível celestial estava coberto por uma escuridão intensa e perturbadora, muito mais profunda do que qualquer coisa conhecida na Terra. Não havia paz ou tranquilidade. Em vez disso, havia dor e sofrimento. Ali, Enoque viu anjos que um dia foram radiantes, agora caídos e atormentados. Estavam acorrentados, aguardando seu julgamento final. Seus rostos, apagados e cheios de tristeza, mostravam um profundo arrependimento, e seus gritos incessantes ecoavam pelo espaço, criando uma atmosfera de total desespero. Vendo essa dor, Enoque se voltou para os anjos que o acompanhavam e perguntou por que esses seres estavam sofrendo tanto. Seus guias responderam: esses são os que abandonaram os mandamentos do Senhor, escolheram seu próprio caminho e seguiram seu líder, que está preso no quinto céu. Esses eram os vigilantes, anjos que desafiaram a autoridade de Deus.
Eles abandonaram o propósito que lhes foi dado para seguir seus próprios desejos. Sua desobediência não causou apenas a própria queda, mas também trouxe destruição e caos à terra. Por isso, foram condenados a um julgamento severo. O segundo céu era uma lembrança poderosa do custo da rebelião contra o divino. Era um lugar onde a justiça reinava, onde nem mesmo os seres mais poderosos escapavam das consequências de suas ações. Para Enoque, testemunhar isso foi uma prova clara da justiça imutável de Deus. Os lamentos dos condenados ficaram gravados em sua mente como um lembrete forte das consequências que vêm com a devoção ou com a desobediência ao Todo-Poderoso. Depois dessa cena marcante, Enoque entrou no terceiro céu, um lugar que não poderia ser mais diferente. Ao contrário da escuridão e do sofrimento do segundo reino, esse irradiava paz e beleza. Era chamado de paraíso e transbordava com a luz do favor de Deus. Quando Enoque chegou, viu uma paisagem deslumbrante, cheia de vida. Árvores gigantes se erguiam, cobertas de flores de todas as cores imagináveis. O ar era doce com o perfume delas. Seus frutos, brilhando com uma energia divina, pendiam pesadamente dos galhos. Riachos de mel, leite, óleo e vinho fluíam suavemente pelo chão, enchendo o lugar com uma sensação de abundância perfeita. No centro dessa terra estava a árvore da vida. Era majestosa, com galhos que brilhavam em ouro e vermelho intenso. Suas raízes se estendiam até os confins da terra. A árvore emanava uma beleza sagrada que nenhuma palavra humana poderia descrever, um símbolo poderoso da bondade infinita de Deus. Os anjos que acompanhavam Enoque disseram que esse jardim celestial foi criado para os fiéis, aqueles que viveram segundo as leis de Deus. Pessoas que ajudaram os necessitados, dividiram o alimento com os famintos, vestiram os que não tinham roupa e andaram com humildade e justiça diante do Senhor. O paraíso era a herança eterna deles, um lugar de paz e alegria, além de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Mas o terceiro céu não mostrava apenas beleza. Enoque também foi levado à sua extremidade norte, uma região bem diferente dos jardins floridos. Esse lugar era escuro, assustador e cheio de tormento. Rios de fogo ardente corriam sem parar e chamas queimavam sem jamais se apagarem. Era ali que as pessoas que viveram no mal, que adoraram ídolos, praticaram feitiçaria ou cometeram pecados graves, eram enviadas para um castigo eterno. Essa visão aterrorizante lembrava muito o conceito bíblico de inferno. Ela servia de alerta para Enoque e para todos os que ouvissem seu relato sobre as consequências graves que acompanham uma vida afastada do caminho de Deus. No quarto céu, Enoque teve permissão para presenciar uma visão impressionante de como o universo é cuidadosamente governado. Esse nível era cheio de movimento e propósito, onde o sol, a lua e as estrelas seguiam caminhos perfeitos sob a direção de seres celestiais. Enoque ficou impressionado com o brilho do sol, que reluzia com uma luz 7 vezes mais intensa que a da lua. Cada luz no céu se movia exatamente como planejado, marcando o tempo com ritmo e estabilidade inabaláveis. Ele viu inúmeros anjos encarregados de guiar o sol e a lua, conduzindo-os com absoluta precisão. Esses anjos cumpriam suas funções com fidelidade, garantindo que tudo no céu se movesse em perfeita harmonia. Com admiração, Enoque descreveu 4 grandes estrelas que acompanhavam o sol, cada uma liderando um exército de 1000 estrelas menores. Quando caía a noite, anjos com 6 asas, envoltos em chamas, tomavam suas posições, guiando a carruagem do sol pelos céus. Esse quarto céu revelou a Enoque a estrutura impressionante por trás do universo visível. Mas o que mais o impactou não foi apenas o brilho do sol ou a luz suave da lua. Foi a coordenação exata de cada elemento. As estrelas, o vento, a luz,
Tudo se movia em conjunto como uma grande sinfonia, refletindo a sabedoria e o poder de quem criou tudo. Enoque percebeu que nada acontecia por acaso. Cada nascer do sol, cada fase da lua, cada movimento no céu seguia um plano perfeito. Para ele, o quarto céu era como ouvir a música da própria criação, uma obra-prima cuidadosamente equilibrada, moldada pelas mãos de Deus. Foi uma visão poderosa que mostrou como a vontade divina molda profundamente o universo. Mas então, Enoque entrou no quinto céu e o clima mudou. Esse reino carregava uma tristeza profunda, preenchido pela presença de seres marcados pelo fracasso e pela dor. Ali, Enoque se deparou com os Grigori, também conhecidos como os vigilantes, anjos que um dia ocuparam posições elevadas no reino celestial de Deus. Esses anjos tinham a missão de cuidar da humanidade, mas cederam ao desejo e abandonaram seu propósito divino. Desceram à terra, tomaram mulheres humanas como esposas e geraram os Nefilins, uma raça de gigantes cuja presença trouxe grande destruição e maldade à humanidade. Enoque viu os Grigori em silêncio, enormes e imóveis, com rostos antes belos agora marcados pela dor e por uma tristeza profunda. Já foram gloriosos e poderosos, mas agora carregavam as cicatrizes da rebelião, pesando sob as terríveis consequências de suas escolhas. Os anjos que acompanhavam Enoque explicaram que os Grigori foram condenados a esse estado de lamento. A punição não era apenas física, era também emocional e espiritual. Tinham recebido grande autoridade, mas sua traição gerou sofrimento e desordem, e agora aguardavam o julgamento final sem nenhuma esperança de redenção. Foi uma lição poderosa para Enoque. Nesse quinto céu, ele viu que até os mais fortes e honrados podem cair ao se afastarem de Deus. Ficou claro que ninguém está acima da justiça, nem mesmo os anjos. A visão desses vigilantes caídos, antes orgulhosos, agora presos na tristeza, lembrou Enoque do alto preço de se desviar do caminho do Senhor. O silêncio deles dizia tudo, e sua punição servia como um alerta sombrio sobre a responsabilidade que vem com um chamado divino e as consequências de abandoná-lo. O sexto céu era cheio de uma luz indescritível e de uma paz absoluta. Um lugar onde a beleza divina e a ordem perfeita podiam ser vistas em todo lugar. Enoque ficou maravilhado ao contemplar o esplendor desse lugar, onde cada parte refletia a glória de Deus. Nesse reino radiante, 7 grupos de anjos dedicavam-se ao estudo profundo e à compreensão do universo. Esses seres celestiais observavam atentamente os céus, acompanhando as estrelas, os ciclos do firmamento e as fases da lua. Sua missão era garantir que tudo permanecesse em perfeita sintonia, exatamente como Deus havia planejado. Mas esses anjos eram mais do que estudiosos. Eram também adoradores fervorosos. Suas canções de louvor preenchiam o ar com uma música tão pura e perfeita que Enoque não conseguia descrever. As vozes deles se misturavam à luz resplandecente, criando uma harmonia sagrada que enchia todo o espaço com alegria e reverência. Ao lado deles estavam os grandes arcanjos, líderes poderosos, cheios de autoridade e propósito. Eles guiavam as ordens angelicais e asseguravam que as leis da criação fossem mantidas. Esses arcanjos atuavam como administradores fiéis do plano de Deus, mantendo os céus e a terra em equilíbrio perfeito. Para Enoque, esse reino era um retrato claro da ordem e da adoração celestial. Cada movimento, cada som, refletia a grandeza de Deus. Revelava a paz e a unidade que existem quando tudo vive segundo a vontade divina. Para ele, o sexto céu foi ao mesmo tempo uma revelação e uma inspiração, uma visão da beleza que nasce ao caminhar em harmonia com o plano do Criador. Então veio o sétimo céu, a parte mais elevada e intensa da jornada de Enoque. Esse reino era esmagador,
repleto de reverência e de um temor profundo. Ali viviam os exércitos de anjos flamejantes, uma multidão tão radiante e poderosa que sua presença abalou Enoque profundamente. Ele viu querubins, serafins e os seres misteriosos chamados de tronos, todos envoltos em energia e cheios de olhos por todo o corpo. A luz deles iluminava todo o céu, e seus cânticos incessantes de adoração ressoavam pelos céus. Não eram hinos suaves, mas vozes poderosas e vibrantes, cheias de reverência, que faziam o ar tremer com a força de seu louvor. Todos esses seres se reuniam ao redor do trono de Deus, que brilhava mais do que tudo o que Enoque já tinha visto. O trono irradiava uma luz infinita, cheia de majestade e glória que nenhuma palavra humana poderia expressar. Enoque ficou completamente dominado pela grandeza do que presenciava. Caiu ao chão, tremendo, incapaz de permanecer de pé diante da pureza e da santidade de Deus. Cada parte desse reino era consumida pela luz divina, e as multidões de anjos se curvavam em adoração eterna. Naquele momento, Deus, em sua imensa bondade, deu uma ordem. Ele mandou que o arcanjo Miguel se aproximasse de Enoque e o ajudasse. Miguel se aproximou com gentileza e levantou Enoque do chão. Depois, seguindo as instruções de Deus, Miguel vestiu Enoque com roupas brilhantes do céu e o ungiu com um óleo que irradiava luz divina. Esse momento transformou Enoque completamente. Agora envolto em vestes celestiais, sua forma humana foi substituída por uma que refletia a luz e a glória dos anjos. Ele havia sido transformado e preparado para algo muito maior do que jamais poderia imaginar. O sétimo céu foi o ponto mais alto de toda a jornada de Enoque. Um lugar de temor reverente, mas também de misericórdia divina. Ali, ele ficou face a face com a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, viu a profundidade da sua graça. Enoque não foi apenas testemunha dessa glória, mas foi preparado para seu papel eterno, vestido de esplendor e cheio de propósito, marcado para sempre pela majestade que presenciou. Quando Enoque foi levado ao oitavo céu, entrou em um reino como nenhum outro que já tivesse visto. Um lugar repleto de conhecimento e sabedoria divina. Foi ali que os segredos mais profundos da existência foram revelados, como o mundo foi formado, como o tempo se move e quais são os verdadeiros propósitos eternos de Deus. Era como se toda a criação estivesse exposta diante dele, cada detalhe, revelando a sabedoria incomparável daquele que governa todas as coisas. Nesse lugar celestial, Enoque compreendeu o quanto o conhecimento humano é limitado. Aquilo que vemos como momentos isolados, tempos de alegria, períodos de dor ou anos de confusão, para Deus, fazem parte de uma história completa. Ele vê tudo de uma só vez. O começo, o meio e o fim, cada parte colocada com precisão em seu plano perfeito. Nada é por acaso, nada é esquecido. A mensagem desse reino toca profundamente a alma humana. A vida, muitas vezes, nos deixa inseguros, e os desafios podem nos fazer duvidar se tudo tem realmente um sentido. Mas o oitavo céu oferece uma verdade silenciosa e reconfortante. Confie naquele que está escrevendo a sua história. Ele sabe o que você ainda não entende e enxerga muito além do que você consegue alcançar. Sua sabedoria não tem fim e seu plano não tem falhas. No tempo certo, todas as perguntas serão respondidas e todos os mistérios apontarão para a sua grandeza. Em seguida, Enoque foi levado ao nono céu. Esse reino era diferente de todos os outros. Ele guardava uma imensa coleção de livros celestiais, registros que continham toda a história de cada ser humano. Nesses arquivos divinos, nada passava despercebido ou era apagado. Cada pensamento, cada palavra dita, cada ação, fosse em público ou em segredo, era cuidadosamente registrada. Essa visão revelou a realidade da justiça perfeita de Deus. Nada pode se esconder dele.
Esse momento tocou fundo, mostrando que a nossa vida tem sim verdadeiro significado. Cada escolha importa e cada atitude tem consequências que vão muito além do presente. O julgamento de Deus não se baseia apenas em grandes atos públicos. Ele também valoriza os pequenos gestos de amor, os atos discretos de bondade e os passos silenciosos de fé. E embora também registre a rebeldia e o pecado, seu olhar nunca é frio ou indiferente. Para quem crê, essa verdade traz humildade e consolo. Humildade ao saber que nossas vidas estão completamente expostas diante de Deus. E consolo, porque mesmo que o julgamento seja justo, a misericórdia oferecida por meio de Cristo é ainda maior. Aqueles que confiam nele descobrirão que suas falhas foram cobertas pela graça e que sua história é de restauração. Os registros podem estar cheios, mas o final está repleto de redenção. Por fim, Enoque foi levado ao 10º céu, o mais alto e sagrado de todos os reinos, o lugar onde o julgamento final é declarado. Ali, ele viu o trono de Deus, brilhando com uma glória indescritível e irradiando um poder irresistível. Ao redor do trono, toda a criação aguardava em silêncio reverente, esperando pela palavra final daquele que reina sobre o tempo e a eternidade. Nesse lugar santíssimo, nada ficava incerto. Cada alma seria julgada segundo o padrão perfeito da justiça divina. Essa visão grandiosa encheu Enoque de profundo temor e reverência, ao perceber para onde toda a história está caminhando. A dor do mundo, a ascensão e queda das nações, e até mesmo as decisões mais íntimas de cada coração, tudo está se movendo em direção a esse momento. Naquele dia, os que permaneceram fiéis, vivendo com confiança e obediência, entrarão na alegria eterna na presença de Deus. Mas aqueles que escolheram se afastar dele, enfrentarão a separação da sua luz e a tristeza de uma perda sem fim. Esse 10º céu marcou o fim da jornada extraordinária de Enoque e nos deixou uma verdade poderosa. A eternidade não é fantasia. Nossas decisões importam e a palavra de Deus é certa. Isso nos convida a não adiar, mas a alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, enquanto ainda temos tempo. A visão de Enoque sobre os 10 céus é muito mais do que uma história antiga. É um reflexo de uma realidade espiritual eterna. Ela nos ensina que Deus reina sobre tudo, desde o menor floco de neve até as galáxias em movimento no espaço. Confirma que a justiça verdadeira virá e que nenhum erro ficará escondido para sempre. Aponta a promessa do paraíso para aqueles que permanecem fiéis, oferecendo uma alegria que vai além da imaginação àqueles que mantêm sua fé. Mostra que a adoração está no centro do céu, a razão principal da nossa existência. E nos lembra que cada palavra e cada ação estão sendo registradas e que o dia do julgamento se aproxima. Para nós, a jornada de Enoque é um convite para viver com a eternidade em mente, para olhar além das lutas da vida diária e focar na glória futura que nos espera. Mas a pergunta mais importante não é apenas o que Enoque viu. A pergunta mais profunda é: como vamos responder ao que ele viu? O céu é real, o julgamento é certo, e as promessas de Deus jamais falharão. Então, qual parte da visão de Enoque mais fala ao seu coração? É a beleza do paraíso no 3º céu? O alerta da prisão no 2º céu? Ou a majestade do trono no 7º céu? Seja qual for, que isso desperte algo dentro de você, motivando sua alma a andar mais perto do Deus que governa todos os 10 céus e tudo o que vai além deles. Céu, só de pronunciar essa palavra, já sentimos esperança. Ela traz consolo, desperta admiração e toca algo mais profundo do que as palavras conseguem expressar. Em diversas culturas e religiões, o céu é visto como um lugar de beleza perfeita, paz infinita e o lar final onde a alma pode descansar completamente.
Para inúmeros crentes, o céu representa cada promessa cumprida, cada sonho realizado e o lugar onde, finalmente, a justiça vence. Mas o que é, de fato, o céu? Seria apenas uma imagem poética criada a partir do anseio humano? Ou seria um lugar real, um lar eterno, descrito com clareza nas Escrituras Sagradas? Neste vídeo, faremos uma jornada reflexiva pelos diversos aspectos do céu. Vamos explorar a riqueza dos relatos bíblicos, refletir sobre profundas verdades teológicas e descobrir o poder espiritual desse reino sagrado. Ao longo dessa jornada, faremos pausas para ouvir histórias de pessoas que dizem ter tido vislumbres da beleza celestial. Também vamos examinar as batalhas invisíveis que ocorrem nesse reino e considerar a incrível promessa de redenção que o céu oferece a cada crente. Ao final da nossa exploração, esperamos apresentar uma visão do céu enraizada nas Escrituras e profundamente conectada aos desejos mais profundos do coração humano. A Bíblia nos oferece a compreensão mais clara e confiável sobre o que é de fato o céu. E mesmo ao revelar tanto, ela ainda nos deixa com admiração e com perguntas sem resposta. Logo na primeira frase, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Somos apresentados à ideia dos céus. Essa palavra não se refere apenas ao céu visível ou às estrelas, mas também a algo muito além do mundo físico. À medida que avançamos nas Escrituras, descobrimos que o céu é mais do que um local acima de nós. É a morada sagrada de Deus, o lar dos seus anjos e o destino eterno daqueles que ele redimiu. Um dos vislumbres mais fascinantes do céu vem do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, 2-4, ele descreve um homem, amplamente entendido como ele mesmo, que foi arrebatado ao que chama de terceiro céu. Ele admite não saber se isso aconteceu fisicamente ou em espírito. Mesmo assim, a experiência foi tão intensa que ele não conseguiu expressá-la com palavras humanas. Esse terceiro céu é geralmente entendido como o nível mais alto do céu, o lugar onde a presença de Deus é mais plenamente revelada. Paulo se refere a ele como paraíso, evocando a imagem de um jardim perfeito, um lugar cheio de paz, alegria e conexão profunda com o Criador. O livro do Apocalipse traz imagens ainda mais vívidas do céu. Em uma poderosa visão, o apóstolo João vê um novo céu e uma nova terra, onde toda dor e tristeza desapareceram. Ele descreve uma cidade santa, a Nova Jerusalém, brilhando como uma joia, com ruas de ouro tão puro que parecem transparentes. Os portões são feitos de pérola, e cada detalhe transmite beleza, perfeição e santidade. Essa imagem não é apenas simbólica, mas uma forma de nos ajudar a imaginar um lugar que supera tudo o que já conhecemos. O céu, com todo seu esplendor, é muito maior do que podemos descrever. O próprio Paulo reconheceu que o que ouviu durante sua visita ao céu era indizível, estava além da linguagem humana. Isso nos mostra que partes do céu são tão divinas, tão acima da nossa compreensão, que Deus escolheu revelá-las apenas em pequenas porções. Esses vislumbres têm o propósito de despertar reverência e anseio em nossos corações. Eles nos encorajam a olhar para frente com fé e esperança, aguardando a revelação completa do reino eterno de Deus. A ideia de que existem múltiplos céus aparece frequentemente nos escritos bíblicos e teológicos. A referência de Paulo ao terceiro céu sugere a existência de pelo menos 2 outros. Mas o que são esses céus diferentes e como se distinguem? O primeiro céu é geralmente entendido como o céu atmosférico, aquilo que vemos todos os dias. É onde as nuvens flutuam e os pássaros voam. Esse céu nos lembra constantemente da criatividade de Deus e das maravilhas do mundo natural. O segundo céu costuma ser associado ao espaço sideral,
o vasto universo repleto de estrelas, planetas e galáxias. Ele se estende muito além da visão humana, revelando a grandiosidade e a beleza inimaginável do cosmos. O terceiro céu é o mais importante. É onde Deus habita, seu lar eterno, o lugar do seu trono e o destino final de todos os que foram redimidos. É frequentemente chamado de paraíso, a mesma palavra usada por Jesus ao falar com o ladrão arrependido na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse céu mais elevado é o lugar mais santo e sagrado de toda a existência, onde a glória de Deus é revelada em sua totalidade. A ideia de múltiplos céus nos ajuda a entender melhor a estrutura do universo espiritual. Ela nos mostra que o céu não é um único lugar simples, mas uma realidade com camadas e propósitos distintos. Cada nível tem um papel único no plano de Deus. O primeiro e o segundo céus pertencem à criação física, mas o terceiro céu existe além do tempo e do espaço, no reino da eternidade. O céu não é silencioso nem vazio, ele transborda de vida, habitado por seres incríveis, cheios de força, sabedoria e beleza. Os moradores mais conhecidos do céu são os anjos, criaturas espirituais criadas por Deus para servi-lo e cumprir sua vontade. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Ao longo da Bíblia, os anjos aparecem como portadores de mensagens divinas, defensores do povo de Deus e executores da sua justiça. Um anjo muito conhecido, Gabriel, anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Outro, Miguel, é apresentado como um guerreiro poderoso que lidera os exércitos celestiais contra o mal. Mas os anjos não são os únicos habitantes do céu. As Escrituras também falam sobre uma nuvem de testemunhas, crentes que vieram antes de nós e agora vivem na presença de Deus. Esses são os redimidos, os salvos por Cristo, que agora experimentam a vida eterna com Ele. Eles adoram a Deus sem cessar e de uma forma misteriosa, continuam se importando com aqueles que ainda vivem na terra. No centro do céu está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Seu trono é o coração de toda a atividade celestial, e sua presença enche todo o reino com glória. No livro do Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão de Deus sentado em seu trono, cercado por 24 anciãos e 4 criaturas poderosas. Esses seres nunca param de adorá-lo. Essa cena poderosa revela a verdade mais profunda sobre o céu. É o lugar onde Deus é plenamente revelado e constantemente adorado. Embora o céu seja muitas vezes retratado como um paraíso de paz, ele também é o cenário de intensos conflitos espirituais. As Escrituras mostram que existe uma batalha cósmica em andamento, uma guerra que vai além da terra e alcança os céus. Essa guerra começou há muito tempo, quando Satanás, antes um anjo belo e de alta posição, se rebelou contra o governo de Deus. Sua rebeldia o levou a ser expulso do céu, junto com 1/3 dos anjos que o seguiram. Mesmo tendo sido lançado para fora do céu mais alto, a influência de Satanás não terminou ali. A Bíblia indica que ele ainda tem acesso ao segundo céu, um reino espiritual, onde continua tentando se opor a Deus e atacar o seu povo. Essa luta não está escondida de nós. Ela é descrita de forma vívida em várias partes da Bíblia. Um exemplo marcante aparece no livro de Daniel, onde seres angelicais são mostrados travando batalhas ferozes, lutando pelos destinos de nações e pessoas. O apóstolo Paulo também fala com clareza sobre esse conflito invisível, alertando sobre governantes, autoridades e forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Suas palavras nos lembram que não enfrentamos apenas desafios físicos, mas estamos envolvidos em uma batalha espiritual profunda que se estende pelos céus. Nessa guerra invisível,
Os anjos de Deus lutam constantemente contra essas forças das trevas, protegendo a ordem divina e resistindo ao caos que Satanás tenta espalhar. Mas mesmo no meio desse conflito intenso, o resultado final já está decidido. Em Apocalipse 12, 10 a 12, somos informados de um momento futuro em que Satanás será definitivamente lançado à terra, marcando a vitória final de Deus. Esse evento encerrará a guerra celestial e dará início à paz duradoura e à justiça, tanto nos céus quanto na terra. Quando esse dia chegar, a ordem perfeita do céu será restaurada, e o bem triunfará por completo e para sempre sobre o mal. No centro da fé cristã está a promessa maravilhosa do céu, uma esperança possível por causa da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia é clara. Por meio de seu sacrifício e vitória sobre a morte, Jesus abriu o caminho para que a humanidade fosse reconciliada com Deus e recebesse o dom da vida eterna. Uma das imagens mais tocantes dessa promessa está na história do ladrão arrependido na cruz. Enquanto Jesus sofria, um dos criminosos ao seu lado, reconhecendo sua culpa, voltou-se para ele e pediu: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em resposta, Jesus pronunciou palavras que trazem esperança há séculos. Em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse momento simples, mas poderoso, mostra como a promessa do céu é real e imediata para todos os que se voltam a Cristo com sinceridade. É um convite aberto que atravessa o tempo, acolhendo todos os que creem. O Novo Testamento retorna várias vezes a esse tema da esperança celestial. Em João 14, 2 a 3, Jesus dá aos seus seguidores uma visão consoladora do que está por vir. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar esse lugar, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Essas palavras não apenas confirmam que o céu é real, mas também revelam o amor pessoal que Jesus tem por cada um de seus seguidores. Ele não está apenas preparando um espaço, está preparando um lar, um lugar de acolhimento, pertencimento e amor perfeito. Outra verdade central dessa promessa é a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo fala com paixão sobre isso em 1 Coríntios 15, explicando o poder e a maravilha da ressurreição. Paulo descreve como aqueles que seguem a Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados, livres da corrupção, perfeitamente preparados para a vida eterna no céu. Ele escreve: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa mudança é necessária, explica ele, porque nossos corpos atuais, sujeitos à fraqueza e à morte, não podem herdar o que é eterno. Aquilo que se desgasta não pode entrar em um reino que nunca acaba. Essas palavras trazem uma verdade poderosa. Nossa natureza frágil e temporária será deixada para trás e seremos revestidos com força eterna, preparados para a santidade do céu. No seu coração, a promessa do céu é o dom da vida eterna na própria presença de Deus. É a realização máxima de toda esperança, o fim de toda dor, o perdão completo do pecado e o começo de uma comunhão ininterrupta com nosso Criador. Essa esperança divina enche nossas vidas de coragem, ajudando-nos a enfrentar as dificuldades com a confiança de que algo muito mais belo nos espera. À luz dessa promessa, seguimos em frente, confiando que nosso verdadeiro lar não está aqui, mas nos braços de um Deus amoroso que nos espera além desta vida. O céu é frequentemente descrito com imagens deslumbrantes, ruas de ouro, portões de pérola e muros adornados com pedras preciosas, como descrito em Apocalipse. Mas por mais gloriosos que esses detalhes sejam, eles não são o maior tesouro do céu. A verdadeira beleza do céu é a presença de Deus.
Em Apocalipse 21:23, João escreve que a cidade santa não precisa do sol nem da lua para brilhar, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso nos mostra que Deus é sozinho a fonte de toda luz e vida no céu. Nada mais é necessário. Sua presença preenche tudo e sua glória jamais se apaga. A alegria do céu é uma verdade que não podemos exagerar. A Bíblia frequentemente a compara a uma celebração de casamento. Em Mateus 22:2, Jesus diz: "O reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho." Essa imagem reflete alegria profunda, pertencimento e o cumprimento de todos os anseios. Mas diferente das festas terrenas que acabam, a alegria do céu é eterna. O Salmo 16:11 declara: "Tu me mostras o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita estão delícias para sempre." Esse versículo retrata o céu como um lugar onde a felicidade nunca termina, pois ela flui diretamente da natureza eterna de Deus. E talvez a promessa mais incrível de todas seja que, no céu, veremos Deus face a face. Aqui na terra, experimentamos sua presença pela fé, pela adoração e pelo amor das pessoas. Mas no céu, nada ficará entre nós e Ele. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 13:12, "Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido." Essa é a promessa suprema do céu, que veremos Deus como Ele realmente é. Sem suposições, sem distância. Apenas comunhão total e completa com aquele que nos criou, que nos conhece e que nos ama além de qualquer medida. Embora a promessa do céu seja maravilhosa, ela também traz uma responsabilidade profunda: viver de forma que reflita nosso destino eterno. As Escrituras nos chamam repetidamente a enxergar a vida com uma perspectiva eterna, lembrando que nosso tempo aqui é curto e que nosso verdadeiro lar não está na terra, mas no céu. Em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo nos dá um lembrete poderoso. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos desafia a parar de pensar como se pertencêssemos apenas a este mundo. Somos cidadãos de um reino superior, nos preparando para uma realidade duradoura que é muito maior do que tudo o que vemos agora. Por isso, nossos valores, decisões e ações diárias devem refletir as prioridades do nosso verdadeiro lar. Viver com o céu em mente não é apenas uma esperança futura. Deve moldar a forma como vivemos hoje. A nossa expectativa do céu deve nos levar a buscar a santidade. O apóstolo Pedro enfatiza esse chamado em sua segunda carta. Ele escreve: "Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda." E acrescenta: "De acordo com a promessa dele, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça." As palavras de Pedro nos lembram que o mundo atual é passageiro. Enquanto esperamos o cumprimento das promessas de Deus, somos chamados a viver de forma que reflita a pureza e a justiça do reino que está por vir. A realidade do céu deve nos inspirar a viver com retidão e fidelidade. Além disso, a esperança do céu nos dá força nos momentos difíceis. Paulo, que enfrentou grande sofrimento e perseguição, nos oferece uma perspectiva que vai além da dor. Ele diz: "Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós." Essa verdade oferece um consolo profundo. Saber que o céu nos aguarda nos permite enfrentar as provações com paciência e coragem. Tudo o que suportamos agora é pequeno diante da recompensa eterna que nos espera. Mas essa esperança celestial também traz outro chamado:
deve despertar em nós uma paixão por compartilhar a mensagem da salvação. Se o céu é real e tão belo e cheio de alegria como a Escritura descreve, então o gesto mais amoroso que podemos ter é convidar outros a estarem lá conosco. Jesus deu essa missão aos seus seguidores em Mateus 28, 19 a 20. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse mandamento, conhecido como a Grande Comissão, está enraizado na realidade do céu e no desejo de Deus de que todas as pessoas experimentem essa alegria. Falar de Jesus para os outros é mais do que um dever, é um ato de amor. É um convite sincero para que outras pessoas experimentem a vida eterna, a paz e a alegria que existem na presença de Deus. Quando abraçamos plenamente a verdade sobre o céu, isso transforma a maneira como vivemos. Dá propósito à nossa vida, nos leva a crescer em santidade e nos impulsiona a compartilhar o Evangelho com o mundo ao nosso redor. Uma vida moldada pela realidade do céu torna-se um testemunho vivo, prova do poder de Deus para transformar corações e levar luz a um mundo escuro. Como vimos ao longo dessa reflexão nas Escrituras e na teologia, o céu é mais do que uma ideia reconfortante. É um lugar real, um reino de beleza, alegria e paz eterna. Mas além de todas as suas maravilhas, o céu é onde Deus habita. É o lugar onde suas promessas ganham vida e onde os redimidos por sua graça viverão para sempre. O céu não diz respeito apenas ao que acontece depois da morte. É uma verdade que transforma a forma como vivemos agora. Ele nos chama a fixar os olhos na eternidade, a andar em pureza e a levar a esperança da salvação a outras pessoas. O céu oferece força nas dificuldades, alegria nas tribulações e paz profunda por sabermos que nosso futuro está seguro em Cristo. No fim das contas, a parte mais bonita do céu não são as ruas de ouro nem os portões de pérola. É estar com Deus, vê-lo face a face, adorá-lo sem a barreira do pecado e viver para sempre em seu amor e em sua presença gloriosa. Esse é o maior presente do céu. Ao encerrarmos essa jornada de reflexão, que a esperança do céu encha o seu coração de paz e dê à sua vida um novo propósito. Que ela renove o seu compromisso de viver com fidelidade, amar com profundidade e servir com alegria. E que você aguarde com expectativa o dia em que ouvirá a voz do Salvador dizendo: "Muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Que a promessa do céu envolva sua vida com esperança e que você caminhe com confiança rumo ao abraço eterno de um Deus amoroso." Enquanto seguimos juntos em direção a essa promessa divina, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal e continue conectado para mais conteúdos que fortaleçam a sua fé e inspirem o seu espírito. Vamos continuar caminhando juntos por esse caminho, compartilhando a esperança e a alegria que nossa fé em Deus nos traz. Só a palavra céu já desperta algo profundo na alma. Traz à mente imagens de um lugar brilhante e tranquilo, cheio de anjos, música e luz sem fim. Talvez você imagine reencontros com entes queridos, a dor sendo apagada e a paz finalmente reinando enquanto entramos em uma alegria eterna. Mas o que as Escrituras realmente dizem sobre o céu? Será que é apenas feito de nuvens, harpas e auréolas, como os filmes costumam mostrar? Reconheceremos aqueles que amamos? Como será a eternidade? O que faremos lá? Muitas das nossas ideias sobre o céu vêm da arte, da ficção ou da tradição. Embora essas imagens possam trazer consolo, nem sempre refletem a verdade revelada na palavra de Deus. E isso pode nos deixar confusos ou enganados. A Bíblia, no entanto, nos oferece vislumbres do céu que são muito mais impressionantes do que tudo o que podemos imaginar. Ela nos dá respostas reais e revela uma esperança que não está baseada em fantasia, mas na verdade.
Nesta série, quero guiar você em uma jornada bíblica rumo à realidade do céu. Juntos, vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre sua beleza, o papel dos crentes na eternidade e alguns dos maiores mitos que atrapalham nossa compreensão. Minha oração é que essa jornada desperte em você uma admiração mais profunda e um anseio sincero pelo seu lar eterno. Que isso te ajude a viver com mais propósito, coragem e esperança, sabendo que o céu é real e está à sua espera. Então você está pronto para essa jornada? Vamos começar explorando a maravilha, o mistério e a poderosa promessa do céu. A Bíblia, especialmente nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, pinta um retrato impressionante da realidade física do céu. O apóstolo João, agraciado com uma visão divina, descreve a Nova Jerusalém, uma cidade sagrada que desce do céu, radiante e bela como uma noiva preparada para seu noivo. Seu tamanho e brilho vão além de qualquer imaginação. Mais de 2.000 quilômetros de largura, altura e comprimento. Seus muros são feitos de jaspe, os portões esculpidos em pérolas únicas e suas ruas de ouro tão puro que parecem vidro transparente. Os alicerces da cidade são decorados com pedras preciosas, jaspe, safira, esmeralda, ametista e muitas outras, todas brilhando com a glória de Deus. Essa cidade celestial não precisa do sol nem da lua. A luz do próprio Deus e do Cordeiro Jesus Cristo a ilumina completamente. Lá não existe noite, apenas luz eterna, resplandecente e ininterrupta. Do próprio trono de Deus e do Cordeiro flui o rio da água da vida, claro como cristal, passando pelo centro da cidade. De cada lado do rio cresce a árvore da vida, oferecendo cura e restauração para as nações. É uma imagem poderosa de plenitude, paz e novos começos. Mas, acima de tudo, a maior beleza do céu não está nas joias nem nas ruas douradas. Como revela Apocalipse 21:3, a verdade mais gloriosa é esta: agora, o lar de Deus está entre o seu povo. Ele viverá com eles. A essência do céu é a presença ininterrupta e face a face de Deus. Sua proximidade superará qualquer outra alegria. Imagine um mundo sem dor, sem luto, sem morte nem tristeza. Toda lágrima será enxugada. As feridas desta vida desaparecerão, substituídas pelo calor do amor de Deus e por uma paz que jamais terá fim. Será um lugar de alegria sem limites, onde viveremos como fomos criados para viver, em plena harmonia com Deus e uns com os outros. E a vida que teremos lá estará longe de ser monótona ou parada. O céu não é um sonho preguiçoso de flutuar entre nuvens. É um lugar de energia, criatividade, propósito e alegria sem medida. A Bíblia descreve o céu como um reino de envolvimento profundo, onde vamos adorar, servir, explorar e reinar com Deus. Uma das cenas mais comoventes de adoração celestial está em Apocalipse 4:10-11. Ali, os anciãos se prostram diante do trono de Deus, depositam suas coroas e proclamam: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem. Esse momento mostra como a adoração é central no céu, onde toda a criação reconhece a grandeza incomparável de Deus. Nós também faremos parte desse cântico eterno, louvando com corações cheios de admiração. Mas a adoração no céu não será entediante nem repetitiva. A cada instante na presença de Deus, algo novo será revelado, um novo aspecto do seu amor perfeito, da sua sabedoria infinita, da sua santidade radiante. E cada nova revelação despertará uma alegria fresca, uma reverência mais profunda e um amor ainda maior. Imagine-se diante de Deus, completamente tomado por sua bondade e majestade, mergulhado em uma alegria que nunca acaba. Adoração será mais do que cantar,
será um relacionamento contínuo com o Criador, que se tornará mais belo e mais rico a cada dia, por toda a eternidade. As Escrituras também nos dizem que os crentes não apenas adorarão, mas também reinarão com Cristo no mundo que há de vir. Esse futuro papel é cheio de significado e propósito. Aqueles que forem fiéis nesta vida serão confiados com liderança na próxima. Em 2 de Timóteo 2,12, Paulo diz: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Apocalipse 5,10 confirma essa promessa: tu nos fizeste reino e sacerdotes para o nosso Deus e reinaremos sobre a terra. Esse reinado não será sobre domínio ou glória pessoal, mas sobre servir ao reino de Deus com justiça e verdade, refletindo seu amor e sua retidão em tudo que fizermos. Na eternidade, os crentes cuidarão da nova criação, servindo como mordomos fiéis, trazendo glória a Deus e alegria ao seu povo. Assim como Adão e Eva foram encarregados de cuidar do Éden antes do pecado entrar no mundo, nós também redescobriremos um propósito sagrado na nova terra e nos novos céus. Cada função terá significado e será vivida com alegria, totalmente livre da frustração, do fracasso e da corrupção causados pelo pecado. Esse reinado com Cristo não será separado da adoração, ele será a própria adoração. Tudo o que fizermos glorificará a Deus. Sem mais pecado ou sofrimento, viveremos finalmente a vida para a qual fomos criados, trabalhando ao lado de Deus em perfeita unidade, reinando com Ele em paz duradoura e alegria eterna. O céu será muito mais do que um lugar de descanso. Será um reino repleto de criatividade, propósito e prazer. Em vez de ser um espaço de lazer passivo, o céu continuará o plano original de Deus para a humanidade. Em nossos corpos glorificados, livres de doenças, fraquezas e limitações, finalmente poderemos expressar, sem barreiras, os talentos e os sonhos que Deus colocou dentro de nós. Imagine compor músicas que façam os céus vibrarem, pintar com cores além do espectro visível ou projetar estruturas que reflitam a beleza divina. Pense em explorar os vastos domínios do universo restaurado de Deus, descobrindo maravilhas indescritíveis e participando de projetos que tragam realização profunda. Cada tarefa será uma alegria, uma oferta de amor e gratidão ao nosso Criador. Nosso trabalho fluirá naturalmente de corações vivos em adoração. Refletiremos a natureza criativa do próprio Deus, inspirando-nos em sua beleza infinita para dar forma aos nossos próprios esforços. O céu também será cheio de comunhão rica e ininterrupta. Todas as divisões, sejam de idioma, cultura ou incompreensão, desaparecerão. Estaremos unidos a crentes de todos os tempos e lugares, todos parte da mesma família eterna em Cristo. Imagine sentar-se com Abraão e ouvir sua história pessoalmente, ou conversar com Ruth e Maria sobre sua fé corajosa e confiança inabalável. Os santos das Escrituras deixarão de parecer lendas distantes, serão irmãos e irmãs que conheceremos e amaremos, e nossos relacionamentos continuarão a se aprofundar à medida que nos reunirmos em adoração, crescermos em amor e nos alegrarmos em perfeita unidade. Cada conversa refletirá a paz do céu, marcada por total sinceridade, compaixão e alegria. Embora a Bíblia nos ofereça vislumbres lindos do que nos espera, a cultura popular muitas vezes apresenta visões equivocadas sobre a vida após a morte. Vamos esclarecer alguns dos erros mais comuns. Equívoco número 1. Casamento eterno e papéis familiares da terra. Será que reconheceremos nossos entes queridos no céu? As Escrituras sugerem que sim. Na história do rico e Lázaro, Jesus mostra que o rico reconhece Lázaro e até mesmo Abraão. Isso indica continuidade de identidade e memória, trazendo consolo ao sabermos que nossos laços não serão apagados na vida eterna.
Contudo, Jesus também faz uma importante distinção. Em Mateus 22, ele ensina que o casamento, como conhecemos, não continuará no céu. As instituições terrenas foram criadas para esta vida, mas apontam para realidades eternas mais profundas. Quando os saduceus questionaram Jesus sobre o casamento após a ressurreição, ele explicou que naquele tempo as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento. Serão como os anjos no céu. Isso não significa que os laços que temos serão esquecidos, mas que eles serão transformados em algo muito mais profundo e significativo. No céu, nosso relacionamento mais importante será com Cristo, pois todos os crentes juntos formam sua noiva. Essa união espiritual com Cristo satisfará todos os desejos e trará uma intimidade e amor que ultrapassam tudo o que já experimentamos. Teremos também comunhão plena com todos os crentes, amando uns aos outros de forma pura, sem pecado ou egoísmo. Imagine um lugar onde cada relação é cheia de compreensão, sem ciúmes ou mágoas, e cada momento transborda alegria e amor verdadeiro. Mesmo que o casamento terreno não exista da mesma forma, os laços que temos com outros em Cristo permanecerão, renovados e aperfeiçoados em nossa devoção compartilhada a Deus. Equívoco número 2, os portões do céu e Pedro como porteiro. Muitas histórias mostram Pedro de pé nos portões do céu com um livro, conferindo nomes. Mas a Bíblia nos apresenta algo diferente. Entrar no céu não depende de estar em uma lista, depende de receber a graça de Deus por meio da fé em Jesus. Como Paulo explica em Efésios 2:8-9, somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Apocalipse 21:25, aprendemos que os portões da Nova Jerusalém jamais se fecharão. Isso mostra que o reino de Deus está sempre aberto para aqueles que foram salvos por Cristo. Os grandes portões de pérola mencionados em Apocalipse 20:21 não existem para manter as pessoas fora. São imagens belas da majestade de Deus e da grandeza de sua morada eterna. E a Bíblia não descreve ninguém guardando esses portões. Jesus é o único caminho para o céu. Ele é a verdade e a vida, e somente por meio dele podemos entrar. Aqueles que confiam em Jesus e aceitam seu presente de salvação são recebidos, não por Pedro com uma lista, mas por Jesus em pessoa, que entregou sua vida para nos resgatar. Equívoco número 3, não fazer nada para sempre. Uma ideia comum, mas falsa, é que o céu será apenas flutuar em nuvens e tocar harpas eternamente. Isso não é o que a Escritura nos mostra. A Bíblia retrata o céu como cheio de vida, alegria e atividade com significado. Em Apocalipse 4:10-11, vemos os anciãos colocando suas coroas diante do trono de Deus e o adorando com profundo respeito. Essa cena nos dá uma ideia da alegria que os crentes compartilharão ao louvar a Deus para sempre. Mas a adoração no céu não se limitará a cânticos e orações. Tudo o que fizermos terá propósito e será oferecido como forma de adoração. A Bíblia também afirma que os crentes reinarão com Cristo. Paulo escreve em 2 Timóteo 2:12 que se permanecermos firmes, reinaremos com ele. Apocalipse 5:10. Vai além, dizendo que fomos feitos reino e sacerdotes para servir a Deus, e reinaremos sobre a terra. Esse reinado não será de poder humano, mas de serviço à criação restaurada, em perfeita sintonia com o plano de Deus, como foi com Adão e Eva no Jardim do Éden, antes do pecado. No novo mundo que virá, abraçaremos chamados santos, atividades que expressam a criatividade e a sabedoria de Deus. Seja explorando o novo universo, embelezando-o ou colaborando em projetos com outros, tudo será expressão de adoração. Sem pecado ou decadência, experimentaremos pura alegria e profunda realização em cada tarefa.
Nossos corpos transformados, como descritos em 1 Coríntios 15, 42 a 44, nos permitirão viver tudo isso sem cansaço ou limitações. Com mentes e corações perfeitos, teremos capacidade ilimitada para criar, aprender e crescer. Essas verdades desfazem ideias erradas e mostram que o céu não é um sonho distante, é um futuro real e ativo que Deus prometeu ao seu povo. Será um lugar onde os relacionamentos serão plenos, livres de qualquer marca do pecado. Um reino com portões sempre abertos, recebendo de braços abertos todos os que colocaram sua confiança em Cristo. Será um mundo cheio de propósito, onde cada momento será adoração, cada conexão estará cheia de amor e cada dia revelará algo novo da grandeza de Deus. O céu estará longe de ser monótono ou repetitivo. Nossa vida eterna será repleta de aprendizado, criação e prazer em Deus, tudo isso na sua presença. Com esse futuro incrível em mente, podemos viver o presente com novo ânimo e esperança renovada, certos de que o que está por vir vai muito além dos nossos maiores sonhos. O céu não é apenas um destino final. Ele é a resposta a todo desejo, o lugar para o qual fomos criados, o lar eterno, onde o amor de Deus governa por completo. O céu não é só uma ideia reconfortante, nem um mito. É a realidade suprema, onde as promessas de Deus se cumprem, um lugar cheio de beleza, amor e alegria, além da nossa imaginação. Mesmo que nossa mente humana e nossas palavras não consigam compreender tudo completamente, as Escrituras nos revelam o suficiente para encher nosso coração de esperança e expectativa. Naquele lugar, viveremos com Deus para sempre, livres da dor e da tristeza, em uma cidade resplandecente com sua presença. Vamos adorá-lo, criar e reinar com Cristo, descobrindo maravilhas sem fim dentro de seu plano perfeito. Todo desejo profundo que habita em nós será plenamente satisfeito à medida que vivermos completamente nele. C.S. Lewis descreveu essa esperança de forma marcante ao dizer que tudo o que já tocou nossa alma profundamente aqui na Terra era apenas um vislumbre, um eco distante do que está por vir. O céu é o lugar pelo qual temos ansiando, o verdadeiro destino de toda esperança, de cada sonho e de todo anseio que Deus plantou em nosso coração. O que mais aquece o seu coração quando pensa no céu é finalmente ver Deus face a face, aquele por quem ansiamos a vida inteira. É a alegria de reencontrar aqueles que partiram antes de nós em Cristo. Ou talvez seja a promessa de um novo começo, de uma paz perfeita e de aventuras infinitas em um mundo onde a dor já não existe. Seja o que for que mais te atrai, uma coisa é certa: o céu é real e é mais incrível do que podemos imaginar. A Bíblia nos mostra vislumbres, não apenas de um lugar, mas de uma pessoa, Jesus. E ele foi adiante para preparar esse lar eterno, onde viveremos em alegria completa para sempre. Se essa imagem do céu tocou o seu coração hoje, considere compartilhar essa mensagem de esperança com outras pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva para que mais pessoas descubram o futuro maravilhoso que Deus preparou para aqueles que o amam. Enquanto esperamos esse dia, vivamos com intenção, com esperança e com o coração voltado para Jesus. Cada segundo importa, cada ato de amor deixa uma marca eterna. Somos gratos por ter você conosco hoje. Se você está começando agora sua caminhada de fé ou já segue esse caminho há anos, é uma bênção crescermos juntos. Vamos encerrar com uma oração. Pai do céu, obrigado por nos dar a esperança da vida eterna por meio de Jesus. Ensina-nos a viver cada dia com o céu em mente e com Cristo habitando em nosso coração. Fortalece nossa fé e ajuda-nos a brilhar a Tua luz neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Até nos encontrarmos novamente, permaneça firme, fiel e com os olhos voltados para o alto. Que Deus te abençoe ricamente.